Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para concursos públicos. O tema hoje é muito legal, cai em concursos e é importante você aprender sim, ok? Deixa eu achar aqui. Eu perdi a página, peraí. Aqui, tá aqui, ó. Estrutura e formação de palavras. Tema fácil, tema tranquilo. E é um tema que você não pode deixar de fazer. É esse tipo de questão, porque é fácil, tá bom? Então vamos lá? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Olha só, nós temos que entender que uma palavra na língua portuguesa, ela pode ser subdividida em partes menores. Por exemplo, a palavra gatinho. Todo mundo sabe que gatinho vem de gato, certo? Então, a parte GAT, GAT, é do radical, chama-se radical. Veio da palavra que gerou a palavra gatinho, certo? A gente acrescentou o INH mais o O, que é o final da palavra. Infelizmente, vem de feliz, não é? Aqui, ó, feliz, tá vendo aqui no meio? Ó. E nós acrescentamos um in antes de feliz e mente após o feliz. Então, essa parte principal da palavra é gerada pela palavra primitiva, certo? Vamos para frente. Bom, nós temos os elementos mórficos, que são os nomes de cada subdivisão da palavra. Nós temos radical, vogal temática, tema desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação, que a gente vai ver um de cada agora. O que é o radical? É a parte principal da palavra. É a que ela herda da palavra principal. Por exemplo, se eu tenho pedra, pedreiro, pedrinha, a parte do radical, ela se mantém nas palavras. Ela se mantém em cada palavra. Então, o radical, no caso de pedra, pedreiro, pedrinha, pedrada, a parte que se repete é PEDR. Por quê? Ela seria a coluna dorsal da palavra. A vogal temática, nós colocamos principalmente em verbos. Lembra? Os verbos têm primeira conjugação terminada em ar, segunda conjugação terminada em er, terceira conjugação terminada em ir. Então, essas três letrinhas A, E, I, de cantar, vender, partir, é chamada de vogal temática. Elas vão indicar para nós se o verbo é da primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. E o tema? O tema é a última letrinha que a gente acrescenta ao radical. Então, ó, choro. Se eu colocar aqui chora, eu vou tirar o O e vou pôr o A. Então vai ficar, eu vou mudar o tema, né? Que seria essa letrinha. Canta, canto. Então essa letrinha é o que eu chamo de tema. O tema seria o radical mais a vogal temática. Lembre-se, a vogal temática a gente acrescenta ao radical. Então, olha só, CHOR seria o radical. O O seria a vogal temática, que nós acabamos de ver. O radical mais a vogal temática a gente chama de tema. Então, seria a soma do radical mais a vogal temática. Isso aqui não vai cair, é só para você compreender mesmo, tá bom? Desinência. Através das desinências, nós podemos identificar o gênero masculino ou feminino, se o verbo está no singular ou no plural. Então, por exemplo, ou a palavra, não é só para verbos, né?
Quando nós temos uma palavra substantiva, nós temos desinências nominais. Se temos palavras verbais, desinências verbais. Então, olha só. A palavra gato, gato. Gante é a parte principal da palavra, eu chamo de radical, certo? Eu vou acrescentar o ozinho formando o tema. Então, a palavra vai se tornar gato. O o é uma desinência nominal de gênero. Então, o o está definindo se o gato é masculino ou feminino e se está no singular ou no plural. Isso é uma desinência. Então, nós temos aqui uma vogal temática funcionando como uma desinência. Agora, se eu ponho gatos, ó, eu tenho o ozinho junto com o radical, mostrando que é o gato está no gênero masculino. E eu vou colocar o S. O S é para fazer o plural, fica gatos. Então, nós temos uma desinência fazendo o plural da palavra gato. No caso dos verbos, olha só, nós temos o verbo cantávamos, cantávamos, nós cantávamos. Então, olha só, eu tenho o radical, né, da palavra cantar, o A é a vogal temática, o VA é uma desinência que está mostrando que está no passado, no pretérito. Mos é a desinência de número, ou seja, de pessoa. É por causa do mos que a gente associa esse verbo com o pronome nós. Nós cantávamos. Então, olha só, todas essas partes são acrescidas ao verbo, ao radical do verbo, olha só. O que vem a ser afixos aqui é importante. Você tem, junto ao radical, eu posso colocar um prefixo ou um sufixo. Então, olha só, de pedra, eu tenho o radical PDR, não é? PDR, e eu acrescentei o ADA. Então, eu acrescentei um sufixo, vem ao final da palavra, certo? A palavra é viável. Viável. Eu coloquei um in antes, então é um prefixo, inviável. Agora, na palavra feliz, eu coloquei um prefixo in e um mente, é um sufixo. Eu pus tanto o prefixo quanto o sufixo e formei a palavra infelizmente. Então, esses afixos eu posso colocar antes do radical ou após o radical. Se for antes, ele é um prefixo. Se for após, é um sufixo. Bom, às vezes eu vou usar vogais ou consoantes para unir palavras, porque senão vai ficar, sem elas fica estranha a união. Por exemplo, silvícola, paulada, cafeicultura, porque olha só, a palavra é pau, certo? Então, eu quero colocar o sufixo ada, então ia ficar muito estranho falar pauada, né? Então, a gente acrescentou o L na palavra para ficar de uma forma mais bonita, até fácil da gente dizer. Então, ficou paulada. A palavra é café mais cultura, ia ficar estranho falar café-cultura, né? Então, a gente colocou o I para ficar cafeicultura. Então, essas são as vogais e consoantes de ligação. Você vai ver que muitas palavras têm elas. Bom, chegamos a uma parte importante, processo de formação das palavras. Nós temos palavras primitivas e palavras derivadas. Palavras primitivas, pedra, casa, paz, derivadas, são palavras que saem dessas palavras aqui.
Então, olha só, pedra, pedrada, casa, casarão, não é verdade? Então, essas são as palavras derivadas. Olha só, nós temos palavras simples que têm apenas um radical e palavras compostas são aquelas formadas por mais de um radical. Então, vou pegar aqui guarda. Guarda seria uma palavra simples, mas se eu uno ela com outra, vai virar uma palavra composta. Eu tenho um radical para guarda, que é guarde, e para chuva, que é chuve. Mas lembrando, aqui, ó, guarda-chuva é um nome apenas, mas formado por duas palavras. Agora, na língua portuguesa, nós temos alguns processos de formação de palavras. Um deles é por derivação e outro de composição. Pensa, gente, isso aqui você não pode errar numa prova de concurso. Pensa, derivação. Vem de outra palavra, composição, você vai acrescentar. Então, olha só, o processo de derivação pode ser acrescentando prefixo, acrescentando sufixo, ou acrescentando os dois. Nós temos uma derivação regressiva e imprópria. Quer ver? Isso aqui é facinho, pessoal. Ó, prefixal é quando eu tenho um processo onde eu acrescento um prefixo. Então, por exemplo, a palavra é fazer, a palavra primitiva. Quando eu coloco um des antes, ela vira desfazer. Já formei uma outra palavra. Então, ela foi derivada de fazer, acrescentei um prefixo, ela virou desfazer. O processo dela, então, foi derivação prefixal. A palavra é útil, a primitiva. Eu vou pôr um in, um prefixo. Ela se tornou outra palavra. Qual? Inútil. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal. Uma derivação sufixal, em vez de acrescentar um prefixo ao radical, eu vou acrescentar um sufixo. Ó. Pedra é uma palavra. Agora, pedreiro, eu formei uma segunda palavra. Eu tirei o A e acrescentei o sufixo eiro. Ó. Pedreiro. Livro é uma palavra. Eu tiro o O e acrescento um sufixo, aria. Então, virou livraria. E por aí vai. Então, pessoal, é simples, é memorizar mesmo. Derivação sufixal é quando eu acrescento um sufixo ao radical. E a parassintética, eu acrescento tanto um prefixo quanto um sufixo. A palavra principal seria noite, né? Então, o radical de noite é N-O-I-T. Eu vou colocar o prefixo a e também o sufixo ecer. Então, a palavra virou anoitecer. Eu tenho a parte principal, noite, eu acrescentei o prefixo a e também o sufixo ecer. Virou anoitecer. Então, quando eu acrescento o prefixo e o sufixo, eu tenho derivação parassintética. Se eu acrescento apenas prefixo, prefixal, se eu acrescento sufixo, sufixal, se eu acrescento tanto prefixo quanto sufixo, é parassintética, ok? Entendeu aí, pessoal? E aí, Simone, como é que tá aí minha explicação? Tranquila? Tá aprendendo tudo aí? Manda mensagem no chat ou fala. Tamo junto. Tá quente aí? Aqui tá, deve estar uns 140 graus Celsius. Tá pegando fogo. Mas estamos encerrando já a aula. Tá quase. O que é a regressiva? Derivação regressiva. Olha só. Eu coloquei aqui, é um processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Então, eu tenho o verbo atrasar, certo? Do verbo atrasar,
Eu tenho a palavra atraso. Olha só. Atraso. Então, o substantivo atraso saiu do verbo atrasar. O atrasar é a palavra primitiva. Por que regressiva? Você pode ver que o número de letras diminuiu, né? Atraso. Atrasar tem mais letras do que atraso. O verbo é debater. De debater, nós temos a palavra debate. Olha aqui. Então, nós temos aqui uma derivação regressiva. E a última, imprópria. Imprópria é quando eu tenho uma palavra que muda de classes radicais. Lembra? Opa, tem uma mensagem no chat aqui. Ó. Ah, tá bom. Obrigado, gente. Obrigado, Cristiana. Obrigadão, valeu. Tamo junto. Olha só. A imprópria é um processo de derivação aonde... Lembra que eu te falei que tem 10 classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, numeral, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. 10 classes gramaticais, certo? Olha só o que acontece, por exemplo, com a palavra jantar. Jantar pode ser verbo, né? Eu vou jantar. Ou pode ser substantivo. O jantar estava ótimo. Então, nesse caso aqui, ó, jantar é o nome, não é? Daquela alimentação da noite ali. Então, nesse caso aqui já não é verbo mais, é substantivo. Então, quando eu mudo de classe gramatical, nós temos derivação imprópria, certo? Outro processo é composição. Nós temos composição por justaposição ou por aglutinação. Quer ver? Facinho. Justaposição. Nós não alteramos, não há alteração nas palavras. E elas continuam sendo faladas e escritas da mesma forma. Por exemplo, girassol. Gira, continua falando gira, sol, sol, eu só vou somar as duas, não é? Acrescentar um S para não ficar girasol. Então, olha, gira é uma palavra, sol é outra. Mas se eu unir as duas, eu vou ter uma palavra nova chamada girassol, mas o som e como escreve é a mesma coisa. Pé é pé, moleque é moleque. Mas se eu unir com de, pé de moleque, continuo lendo da mesma forma, embora formei uma outra palavra, mas a escrita e o som não muda. Agora, aglutinação, aí muda. Por exemplo, a palavra planalto. Vamos estudar a palavra planalto. Você tem... Planalto vem de plano. E alto vem de alto mesmo. Só que eu não posso falar plano alto, né? Então, eu vou ter que tirar o ozinho, certo? E vai mudar o som da palavra. Ó, planalto, a maneira que escreve mudou. E o som também. Aqui eu não falo plano alto, falo planalto, né? Então, olha só, nós temos justaposição e aglutinação, certo? Muito bem. Nós podemos abreviar palavras. Auto é de automóvel. Quilo vem de quilograma. É a mesma coisa que quilograma. Moto é uma maneira de eu falar motocicleta. Então, eu abreviei a palavra. O goiano tem essa mania, né, de reduzir a palavra. Já viu? Você, se, né, é uma redução. Abreviação. E o hibridismo? A gente junta palavras com idiomas diferentes. Por exemplo, alto vem de grego, móvel vem de latim. Então, eu pego uma palavra grego, uma palavra latim, virou automóvel. Isso aqui você não precisa preocupar muito, porque quase não cai isso aqui, e eu nunca vi caindo o hibridismo, não, tá? Onomatopeia é a última. Onomatopeia
É quando eu uso palavras para fazer sons ou vozes. Por exemplo, fom é uma palavra que denota buzina, barulho, né? Cocoricó é o que a galinha faz. Tic-tac é o barulho de um relógio. Bum! É de uma bomba. Então, essas palavras que significam sons, elas são um exemplo de onomatopeias, beleza? Eu passei uma lista de exercício no preparatório. Deixa eu ver se eu acho aqui essa lista. Vou só dar uma paradinha aqui. Ô, Lindomar, eu não tinha visto você aí, não, meu querido? Ê, vida boa do Lindomar! Tô vendo agora, porque eu tirei a tela. Eu dei aqui uma explicação rápida. Deixa eu ver se eu localizo a lista de exercício que eu passei para vocês. Eu acho que tem exercício sobre esse tema. Estou vendo aqui, voltando aqui o chat do grupo, para eu abrir a lista. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui é de matemática. Vamos ver se eu acho algumas questões assim. Quer ver? Rapidinho, gente, rapidinho. A aula aqui é improvisada mesmo. Pois é, olha o Lindomar aí, rapaz. Bom demais a conta. Olha, tem uma lista aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, que alguém passou para mim. Tem aqui, ó. Eu vou passar aqui o que uma aluna passou para mim. Deixa eu compartilhar com vocês. Pra você ver como cai. Quer ver? E você vai matar rapidão. Ó, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Isso. Olha aqui, ó, essa prova aqui foi a última da Aroeira, que caiu aí na semana passada, lá em Nova Aurora, se não me engano. Olha aqui. Olha o que caiu, ó. A questão 6. Ver se eu dou conta de aumentar ela aqui. Acho que eu vou ter que baixar ela. Peraí. Deixa eu fazer o download dela. Essa imagem, deixa eu ver se é. Deixa eu ver. É, aqui, ó. Agora dá. Quer ver? Aê! Aí sim. Mas aí eu corto. Ah, ela tá cortada mesmo aqui, ó. Olha aqui, ó, Lindomar. Olha a questão 6. As palavras apontamentos e meninazinha presentes no texto são formadas pelos seguintes processos de formação de palavras. Vamos lá. Apontamentos. Ó, você poderia até falar assim, ó, ponta. Ponta seria uma palavra, mas a ponta já seria outra palavra. Então, a ponta é uma palavra primitiva, certo? E eles colocaram a palavra mentos. A palavra não, o sufixo mentos, que juntou com a ponta. Então, ficou apontamentos. Meninazinha. Menina é a palavra principal. E ele acrescentou zinha. Então, nós temos duas palavras que foram acrescentadas sufixos. Então, se elas foram derivadas de uma palavra acrescentando sufixos, eu tenho, então, derivação sufixal. Letra C. Derivação sufixal. Oi? Alguém me chamou? Não, né? Então, olha só. Então, aqui, resposta letra C, derivação sufixal. Então, é assim que cai. Viu como cai? Cai sim. É sobre isso. Deixa eu pegar mais um exercício aqui para vocês. Olha só. Deixa eu pôr aqui, ó. Questão
sobre formação de palavras. Só para a gente fechar, pegar uma boa aqui, ó, só para você ver como cai. Quer ver, ó? Pegar aqui. Pegar uma boa aqui. Pronto. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Tô fechando a aula já, tá? Tô fechando a aula já. Me aguenta, me aguenta. Aqui, ó. Peguei nesse site aqui, ó. A palavra anoitecer é formado pelo processo de formação de palavras. Ó, a palavra principal é noite. Noite, não é isso? Noite. Mas alguém pegou um A, colocou antes, prefixo. E colocou também, com noite, o ser. CE. Então, ele acrescentou na palavra noite antes e acrescentou depois. Olha aqui. O ser, né? Então, ele acrescentou prefixo e sufixo. Se acrescentou os dois, é letra C, derivação parassintética. Tá vendo só? É assim que cai, é fácil. Só mais uma. Classifica as palavras de acordo com o processo de derivação ou de composição. Vamos lá. Passatempo é a formação de a união de duas palavras, ó. Passa e a palavra tempo. Juntei as duas. Então, isso aqui é composição. Chuvisco, ó. Vou fazer aquela tarefa de redação. Como é que é? Oi? Faz uma folha. Oi? Vocês estão falando comigo? Acho que não, né? É comigo, né? Não, né? Aqui, ó, chuvisco. Eu tenho o radical chuv e acrescentou isco. Derivação sufixal. Então, isso aqui é derivação, ó. Áudio. E juntei com visual. Duas palavras juntas é composição. Paraquedas também, ó. Para e quedas, composição. Antebraço. Ó, eu tenho braço, é a palavra principal. Ante é prefixo, então tem uma derivação prefixal. Certinho? E é assim que cai, pessoal. É assim que cai, não tem mistério. Esse material, esse slide que eu usei da aula, quem quiser ele, me peça que eu te passo depois, tá bom? Então, aqui fica mais uma aula para você olhar, revisar. Vou deixar o link dessa aula gravada para você assistir ela de novo. Pega lá as questões da Aroeira, entra no site da Fundação Aroeira, você que vai prestar o concurso agora para Piracanjuba, resolva as questões sobre formação de palavras, tá bom? Muito obrigado, até sábado, um abraço para você, tchau.